Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre a primeira prova que eu fiz, que é de Tierschutz und Ethologie, que nada mais é do que a proteção animal e etologia. Bom, eu decidi começar pelas provas mais fáceis, ou a que eu ouvi dizer que eram mais fáceis, porque eu não sabia como é que ia ser, eu não sabia como os professores reagem nesse tipo de prova, como eu ia reagir, a postura, etc. Então eu decidi começar pelas mais fáceis e é o que para mim está sendo a melhor decisão. Bom, vamos lá. Eu tô fazendo todas as provas em Munique, na LMU, e o responsável por essa prova, então, foi o professor Erhard. Eu vou até escrever aqui para vocês. Se vocês tiverem prova com ele, provavelmente vai ser bem parecida com a minha. Se for em outra universidade, aí a matéria provavelmente é a mesma, mas o approach do professor é diferente. Desde o começo foi super fácil a comunicação com esse professor, com o Dr. Erhard. Ele respondia todos os meus e-mails, ele se mostrou super flexível, também disposto a tirar minhas dúvidas caso eu tivesse alguma no decorrer do estudo. E ele me passou um link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo abaixo, se vocês quiserem dar uma olhada, com o conteúdo da prova. Então ele me falou: estuda aí as leis de proteção animal e o que você achar que é mais importante vai estudando por esse site. E junto a isso eu também tinha um resumo que eu coloquei no meu website, que vocês podem fazer o download também. Então o que eu fiz foi ler o resumo bastante e aí eu entrava no site para ver as leis mais novas, né, que foram aprovadas em relação à proteção animal. O mais importante para essa prova é ter sempre na cabeça o propósito da lei, que é assegurar o bem-estar e a saúde dos animais. Então, eles têm lá que na lei ninguém pode causar dano, sofrimento ou dor a um animal sem um motivo razoável. Esse propósito de lei é o que vai seguir, vai te acompanhar pela prova inteira. Então, assim, surgiu uma dúvida na hora da prova, é isso que você tem que lembrar: é o bem-estar animal, não o sofrimento do animal, evitar a dor e por aí vai. A minha prova foi uma videoconferência, foi por Zoom, porque normalmente a gente tem que ir para Munique para fazer as provas, mas por causa do vírus, do Covid, eu acabei podendo fazer online, o que para mim está sendo ótimo. Então a gente fez uma videoconferência, só eu e ele, e aí ele primeiro começou se apresentando, ele quis saber de mim também, me perguntou qual que era a minha história, a gente conversou ali um pouco para quebrar o gelo, uns 5 minutos, e aí ele falou: bom, já que você trabalha com pequenos animais, eu vou te fazer perguntas sobre pequenos animais, o que também foi muito legal da parte dele. Então a gente começou e ele já me perguntou logo de cara qual é o propósito da lei. E aí eu já falei isso aí que eu já repeti para vocês. Aí ele começou a me perguntar: como você vê que um animal está sofrendo, porque é uma coisa meio subjetiva, mas aí você tem que ir, por exemplo, com o seu olhar clínico, né? O animal está em dor porque ele está ofegante, porque ele está inquieto, enfim. Você vai falando que também tem a clínica, né? Uma coisa muito subjetiva, mas você percebe pela clínica, às vezes pela doença do animal e pelos remédios que o animal está tomando. Por exemplo, o animal tem um sarcoma gigantesco, mas tá tomando dipirona. Claro que o animal tá em dor. Então, essas coisinhas assim você vai jogando. Aí ele me perguntou: você como veterinária, quando você pode eutanasiar um animal? Então, a minha resposta, eu acho que foi: quando você vê que o animal tá sofrendo, quando você vê que não tem um prognóstico bom, que o animal não vai melhorar, que não tem nada mais a ser feito pelo animal, aí é justificável. Porque tem muita gente que, porque eles vão viajar, ou sei lá o que, não tá mais com saco de cuidar do animal, já querem eutanasiar, né? Então isso daí não entra na lei. Quer dizer, isso entra na lei no sentido de que você, como veterinário, não é autorizado a sacrificar um animal porque o dono quer fazer férias em Maiorca. Ele também me perguntou como ocorre a eutanásia, né? Qual que é o jeito certo de fazer. E aí aqui na Alemanha, em diferentes clínicas, as pessoas usam diferentes medicações, mas o mais importante é que o animal seja inconsciente na hora da eutanásia, né? Que o animal não sinta dor e que ele não sofra durante o procedimento. A prova com ele foi muito mais um bate-papo do que qualquer outra coisa. No fim, ele me perguntou se eu tinha dúvidas, e aí eu lembro que eu perguntei pra ele, eu só falei assim que eu não tinha entendido por que, por exemplo, coelhos e porquinhos da Índia, eles não têm um tipo de lei pra eles, né? Uma parte da lei pra eles, e mesmo gatos também não tem. As leis de gatos, elas correm junto das leis de cães. E aí a gente até discutiu um pouco sobre isso, assim. Ele é um professor que ele quer mais que você entenda sobre o bem-estar animal, que você considere isso no seu dia a dia.
e ele foi super aberto, assim, a questões e tudo. Então, pra mim, não foi tanto uma prova, eu tava super nervosa, sem motivo nenhum. Ele foi super tranquilo, foi muito mais uma conversa e, assim, essa matéria, na verdade, é muito bom senso. Então, se você tem bom senso, o que não é todo mundo que tem, mas se você tiver bom senso, a prova está garantida. E tem sempre na cabeça que ninguém pode colocar um animal em sofrimento ou dor ou qualquer outro tipo de situação sem um motivo que seja justificado. Tendo isso em mente durante a prova inteira, você sempre pode recorrer por causa do bem-estar animal, sempre pensa na visão assim de proteger o animal, que você está na direção correta. Então foi isso, a primeira prova foi essa, super tranquila, em 20 minutos acabou, sendo que dos 20 minutos 10 foram perguntas e 10 foi realmente só uma conversa. É muito fácil, gente. Então, realmente, quem tá com medo, deixa o medo de lado, que para essa prova não precisa. No segundo vídeo, agora eu vou falar sobre a próxima prova que eu fiz. Eu já fiz no total agora 3 provas e eu vou sempre postando aqui para vocês mais e mais, tá? Lembrando que as provas são sempre em alemão, claro, porque a gente precisa ter um número, a gente precisa ter um nível pelo menos B2 de alemão para conseguir trabalhar aqui e pegar a equivalência do diploma. Então as provas são em alemão sempre, tá bom? Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.